Uma casa de vidro cercada por jardins impecáveis e segredos insondáveis. Por fora, Penélope parecia ter tudo. Um marido amoroso, 2 filhos adoráveis e uma vida de luxo. Mas dentro daquelas paredes transparentes, onde tudo podia ser visto, mas nada era revelado, existia uma verdade impossível de imaginar. Ela era virgem. E ainda assim, todos acreditavam que aqueles 2 pequenos, Jack e Sarah, eram seus filhos. Durante anos, manteve a aparência de uma esposa perfeita, uma mãe exemplar. Até o dia em que uma simples visita à escola das crianças começou a desmontar toda a farsa. Se você acredita que segredos de família sempre encontram uma forma de vir à tona, se inscreva no canal Histórias Vida em Cena e prepare-se. Essa história vai te deixar sem palavras. A casa de Penélope era feita de vidro. Do lado de fora, o reflexo das árvores parecia entrar pelas paredes, e cada amanhecer inundava os cômodos com luz dourada. Mas por dentro, o brilho era frio, silencioso demais. As pessoas diziam que ela tinha a vida perfeita. Um marido bem-sucedido, 2 filhos lindos e uma casa que parecia flutuar sobre o jardim. Penélope sorria e confirmava com a cabeça. Era o que esperavam dela. Mas no fundo, havia algo que ninguém podia ver. Uma verdade que a deixava acordada todas as noites, encarando o próprio reflexo nas janelas transparentes. Josh, o marido, costumava sair cedo e voltar tarde. Trabalhava em investimentos, falava com o mesmo tom ensaiado de quem aprendeu a convencer o mundo. Ele era gentil, mas distante. E havia entre eles um pacto silencioso. Nunca falar sobre o que faltava no casamento. Penélope dormia em seu quarto, ele no outro. Faziam isso desde o nascimento de Sarah, a caçula. São fases, dizia ele. Mas as fases duravam anos. Apesar de tudo, ela cumpria o papel que esperavam. Cuidava das crianças, organizava festas, posava sorrindo nas fotos de família. Ainda assim, cada vez que alguém a chamava de mãe, o estômago dela se revirava. Ela amava Jack e Sarah com todas as forças, mas sabia lá no fundo que aquele amor era emprestado. Naquela manhã, o sol refletia em todas as paredes da casa. Jack corria pelo corredor com uma capa de super-herói, enquanto Sarah brincava com uma boneca na sala. Penélope os observava com ternura, mas também com um aperto no peito. Eles tinham o mesmo olhar, o mesmo sorriso, mas nenhum traço dela. Enquanto preparava o café, a campainha tocou. Era a vizinha, Clara, trazendo um presente de aniversário para Sarah. "Ah, como ela é parecida com você, Penélope", disse, sorrindo. Penélope congelou por um segundo. Depois, respondeu com um sorriso rápido. Dizem que ela puxou o pai. Quando Clara foi embora, Penélope subiu as escadas. Parou diante do espelho no quarto principal. Encostou a mão no próprio rosto. "Parecida comigo", sussurrou quase rindo. Que ironia! Deixou escapar um suspiro longo e abriu a cortina. Do outro lado do vidro, o reflexo dela se misturava ao da casa, ao dos brinquedos espalhados e à imagem do marido caminhando para o carro. Ele olhou para cima e, por um instante, os olhos dos 2 se cruzaram. Josh acenou, mecânico. Ela retribuiu o gesto. Pareciam um casal feliz, como em uma fotografia bem enquadrada. Mas assim que ele desapareceu pela estrada, Penélope trancou a porta, tirou o anel do dedo e o deixou sobre a bancada. O metal fez um som seco, quase simbólico, e então, como fazia todos os dias, ela entrou no quarto que ninguém conhecia. Atrás de uma estante de livros, havia uma passagem discreta, um corredor estreito que levava a um cômodo sem janelas. Era o único espaço da casa que não deixava ver nem ser visto. Ali, ela guardava o que restava de sua verdadeira história. Uma caixa com papéis antigos, fotos e um colar quebrado. Dentro da caixa, uma única certidão, amarelada, rasgada, com o nome de uma mulher que ela nunca esqueceu. Isabelle.
Penélope passou os dedos sobre aquele nome como quem toca uma ferida antiga. Depois, abriu o diário e leu uma frase escrita à mão. Prometa que ninguém nunca saberá. Ela fechou o caderno de súbito, como se aquele pedido ainda tivesse poder sobre ela. Respirou fundo e olhou ao redor. A casa inteira era um espelho do segredo que carregava. Do lado de fora, o sol refletia em cada vidro, fazendo tudo parecer puro e perfeito. Mas por dentro, Penélope sentia o peso de algo que estava prestes a quebrar. E quando o telefone tocou, com um número que ela não via há anos, soube que o tempo do silêncio tinha acabado. O telefone continuava tocando insistente, como se quisesse arrancá-la do passado. Penélope hesitou por alguns segundos antes de atender. Alô? Do outro lado, uma voz calma, feminina. Senhora, Duarte, aqui é da escola St. Mary. Precisamos que venha amanhã para uma reunião sobre o comportamento de Jack. Ela franziu o senho. Jack nunca tinha dado problemas. Claro, estarei lá, respondeu. Ao desligar, notou que o diário ainda estava aberto sobre a mesa. A frase parecia pulsar sob a luz suave do abajur. Prometa que ninguém nunca saberá. Penélope passou a mão sobre a caligrafia. O papel era antigo, mas o perfume ainda estava ali. Uma mistura de lavanda e nostalgia. Virou a página e encontrou uma foto desbotada. Duas meninas idênticas, de vestidos claros, sorrindo de mãos dadas. No verso, lia-se, Isabelle e P. Seu coração disparou. Ela jamais lembrava de ter tirado aquela foto. E ainda assim, a menina da direita era ela, ou alguém exatamente igual. Na manhã seguinte, Penélope deixou as crianças na escola. O caminho até o prédio da direção parecia mais longo que o habitual. A diretora, uma mulher simpática de voz doce, pediu que ela se sentasse. Mas seu filho é encantador, senhora Duarte. Apenas tem feito algumas perguntas incomuns. Que tipo de perguntas? Perguntou Penélope apreensiva. Ele perguntou se tem duas mamães. A sala ficou em silêncio. Penélope sentiu o chão se mover. Duas mamães? Repetiu, tentando sorrir. Deve ser imaginação dele. Talvez, respondeu a diretora. Mas ele mencionou o nome de uma delas. Isabelle. Penélope congelou. O ar parecia ter sumido da sala. O quê? Ele disse que sonhou com ela. Que a mamãe Isabelle o visita quando está dormindo. Penélope se levantou de súbito. Desculpe, preciso ir. Saiu sem olhar para trás, o coração martelando. Dirigiu até em casa, atravessando o portão automático sem esperar que abrisse por completo. Subiu direto para o cômodo escondido. O diário estava onde deixara. Abriu de novo e percebeu que havia algo preso entre as páginas. Um envelope pequeno, amarelado, com o nome Josh escrito à mão. Por um instante, pensou em ignorar. Mas a curiosidade venceu. Dentro havia uma carta escrita com a mesma caligrafia delicada. Josh, prometemos que ninguém saberia, mas o que nasceu entre nós não pode ser apagado. Cuide deles. E se eu não voltar, diga a Penélope que ela me perdoe. Penélope caiu sentada. O papel tremia entre seus dedos. As palavras dançavam diante dos olhos. Cuide deles. Quem eram eles? Os filhos? As crianças? Não! Não podia ser. Um som suave interrompeu o turbilhão de pensamentos. Era o riso de Sara, vindo do andar de baixo. Penélope levantou-se devagar e desceu as escadas. As crianças estavam na sala, assistindo a um desenho. Sara se virou e, ao vê-la, sorriu. Mamãe, a moça do vidro veio brincar com a gente. Penélope parou. Que moça, querida! A que parece com você? Ela estava aqui, na janela. O corpo de Penélope gelou. Olhou para o grande painel de vidro que dava para o jardim. Nada. Nenhum reflexo. Nenhum vulto. Jack se aproximou. Sério. Dale, a moça disse para você parar de abrir as coisas que estão trancadas, mamãe. Penélope sentiu o coração disparar. Pegou os filhos pela mão e os levou para o quarto. Fechou a porta, respirando com dificuldade.
Olhou para o espelho e viu o próprio reflexo. Mas por um instante jurou ter visto outra mulher ali, com o mesmo rosto, os mesmos olhos, mas um sorriso que não era o seu. O telefone voltou a tocar. Ela atendeu, trêmula. Do outro lado, a voz suave repetiu: Senhora Duarte, aqui é Isabelle. Precisamos conversar. O grito que ela conteve ecoou apenas dentro da mente. A noite havia sido longa. Penélope não dormiu. Cada vez que fechava os olhos, via o reflexo daquela mulher na janela. Os mesmos traços, a mesma expressão. E ouvia a voz infantil de Sara dizendo: a moça do vidro veio brincar com a gente. Na manhã seguinte, enquanto arrumava a mesa do café, Josh entrou na cozinha. Trazia o paletó sobre o ombro e o celular colado à orelha. Amanhã de manhã, feche o portão. O pessoal da limpeza vem cedo, disse ele antes de desligar. Olhou para ela e sorriu. Dormiu bem? Penélope apenas assentiu. Josh beijou o topo da cabeça dela e saiu. O toque foi frio, automático. O gesto de um estranho que conhece de cor a coreografia da rotina. Assim que o carro desapareceu na curva, ela voltou ao quarto secreto. Releu a carta. A caligrafia era inconfundível e o conteúdo perturbador. Cuide deles. Se eu não voltar, diga a Penélope que ela me perdoe. Pegou o telefone e ligou para a escola. Precisava falar novamente com a diretora. A mulher, solícita, aceitou recebê-la no mesmo dia. O colégio St. Mary ficava em uma colina arborizada, com muros brancos e janelas altas. Penélope caminhava pelos corredores enquanto as risadas das crianças ecoavam. A diretora, doutora Lorraine, a esperava em sua sala. Uma mulher elegante, de voz baixa e olhar atento. Senhora Duarte, fico feliz que tenha vindo. Penélope se sentou nervosa. Eu precisava entender o que Jack quis dizer com duas mamães. Lorraine observou-a por alguns segundos. Jack é um menino muito sensível. Ele desenha muito bem. A diretora abriu uma pasta sobre a mesa e retirou alguns papéis coloridos. Veja. Entregou os desenhos. Penélope sentiu as mãos tremerem. Em cada folha, duas figuras femininas. Uma de vestido azul, outra de vermelho. As duas idênticas, de mãos dadas, sorrindo ao lado de duas crianças. Acima, em letras tortas, lia-se: Mamãe Penélope e Mamãe Isabelle. Penélope ficou pálida. Onde ele viu essa mulher? Lorraine hesitou. Ele disse que ela o visita no jardim e que o pai também a viu. O coração de Penélope gelou. O Josh? Sim, ele esteve aqui na semana passada. Disse que pretendia conversar com você sobre Isabelle. Penélope sentiu o corpo inteiro ficar leve, quase sem peso. Josh nunca havia mencionado nada. Não havia dito uma única palavra sobre estar na escola. Diretora, quem é Isabelle para vocês? Perguntou, tentando controlar o tremor na voz. Lorraine franziu o senho. Ora, pensei que fosse sua irmã. Ele a apresentou assim. O ar sumiu. Penélope se levantou lentamente, como se estivesse presa em um sonho. Minha irmã? Lorraine a observava, confusa. Sim, disse que vocês eram muito próximas. Que ela viajou há alguns anos e que agora estavam tentando se reconciliar. Penélope cambaleou até a janela. O jardim da escola era amplo, com flores amarelas e crianças brincando, mas algo ali chamou sua atenção. Perto do portão, uma mulher de vestido vermelho observava à distância. Os cabelos longos, o mesmo porte delicado, e o rosto, idêntico ao dela. Penélope prendeu a respiração. Meu Deus! Lorraine se aproximou. Está tudo bem, senhora Duarte? Penélope piscou. A mulher já não estava mais lá. Saiu da escola atordoada, sem sequer se despedir. Dirigiu de volta para casa com as mãos trêmulas, o olhar fixo na estrada. As lembranças começaram a se embaralhar. Flashes de infância, um quarto com duas camas, uma voz chamando seu nome. P, vem brincar comigo. E depois, fogo, gritos, escuridão.
Ao chegar em casa, foi direto ao escritório de Josh. Abriu as gavetas, revirou documentos, pastas, papéis. E então encontrou o que não devia. Uma certidão de nascimento antiga, com o nome Isabelle Duarte e uma fotografia. 2 meninas abraçadas, sorrindo, com um homem ao fundo. Josh. O som de uma porta se abrindo atrás dela fez seu corpo inteiro enrijecer. Ela se virou. Josh estava parado ali, o olhar sombrio. Procurando por Isabelle, amor? Disse ele, fechando a porta com calma. Achei que já tivesse aprendido a não mexer no que não entende. O tom dele não era o de um marido. Era o de alguém que guardava um segredo e faria qualquer coisa para mantê-lo. Penélope passou o resto do dia trancada no quarto, tentando compreender o que acabara de ouvir. Procurando por Isabelle, amor? Aquela frase ecoava sem parar. Josh falara com um tom que ela nunca tinha ouvido antes. Firme, quase ameaçador. Ele fingiu que nada acontecera. Naquela noite, jantaram em silêncio. As crianças riam, Sarah cantava uma musiquinha e Josh sorria com o mesmo rosto de sempre. O rosto que agora ela já não reconhecia. Enquanto todos dormiam, Penélope desceu até o quarto secreto. Acendeu o abajur e espalhou sobre a mesa todos os documentos que encontrara. Fotos, a carta, o diário e a certidão de Isabelle. Pegou também 2 escovas de cabelo, uma de Jack, outra de Sarah, e as colocou dentro de um saquinho plástico. Era madrugada quando saiu dirigindo até o centro da cidade. Parou diante de um prédio de fachada simples, Laboratório Santa Helena. Um letreiro piscava fracamente. Bateu na porta lateral até que um segurança atendeu. Preciso fazer um teste de DNA, disse, com a voz trêmula. Urgente. 2 dias se arrastaram como séculos. Josh viajou a trabalho e Penélope aproveitou cada minuto sozinha para vasculhar o computador dele. Encontrou pastas escondidas com fotos antigas e mensagens trocadas com alguém identificado apenas como ID. Os textos eram curtos, diretos. Eles estão bem. Penélope ainda não sabe. Mantenha a distância até eu dizer. A mente dela girava. Quem era ID? O mesmo nome das iniciais que estavam na certidão, Isabelle Duarte. Naquela tarde, o telefone tocou. Senhora Duarte? Era a recepcionista do laboratório. O resultado do exame está pronto. Penélope sentiu um frio subir pela espinha. Pode me enviar por e-mail, por favor? Claro. Pausa. A senhora tem certeza que quer receber assim? Minutos depois, o arquivo chegou. Ela abriu com as mãos suadas, linhas de números, gráficos e uma frase em negrito no fim da página. Ausência de vínculo genético entre a senhora Penélope Duarte e as amostras infantis analisadas. A tela ficou turva. Ela recuou, levando a mão à boca. Os joelhos cederam. Tudo o que restava era um silêncio ensurdecedor. O som de uma vida perfeita se desfazendo. As crianças não eram dela. Penélope chorou até o corpo doer. Depois levantou-se, limpou o rosto e voltou ao computador de Josh. Precisava saber quem era Isabelle. Precisava entender o que ele havia feito. Abriu o histórico de e-mails e encontrou uma mensagem recente. A moça do vidro está ficando nervosa. Ela começou a lembrar. Apresse-se. A respiração de Penélope travou. Ela olhou para a janela. E lá estava novamente o reflexo. Uma mulher parada do lado de fora, observando. Mesmos olhos, mesmo rosto. Mas agora, o sorriso desaparecera. Penélope correu até o jardim. Nada. Somente o vento balançando as folhas e o som distante do mar. Quando voltou para dentro, havia um envelope sobre a mesa da sala. Nenhum remetente. Dentro, uma foto. Ela e Josh no casamento. E atrás, uma frase escrita à mão. Você prometeu que não contaria, irmã. A palavra irmã ardeu nos olhos. Penélope sentiu o chão desaparecer. O telefone tocou novamente. Desta vez, era a diretora Lorraine. Senhora Duarte, desculpe incomodar. Tudo bem, pode falar. Só queria avisar que Jack e Sarah não vieram hoje.
E o pai deles também não apareceu para buscá-los ontem. Penélope largou o telefone. O som do mar pareceu se intensificar lá fora. Correu até o quarto das crianças. Vazio. Os brinquedos espalhados, as camas desfeitas, o armário aberto. Em cima da cômoda, apenas uma folha arrancada do diário. A mesma caligrafia delicada. Eles estão comigo agora. E Penélope caiu de joelhos. O coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. Josh havia sumido, as crianças também. E de algum lugar, Isabelle, a mulher que ela mal lembrava, tinha voltado para reivindicar o que era dela. A casa estava em silêncio. Um silêncio denso, quase vivo. Penélope caminhava pelos cômodos, chamando pelos filhos. Jack, Sarah? A voz dela ecoava entre as paredes transparentes. Josh! Nenhuma resposta. Somente o vento batendo nos vidros e o ranger distante das dobradiças. Os brinquedos das crianças ainda estavam espalhados pela sala, o café da manhã intacto na mesa, o leite já coalhado. Penélope sentia um arrepio constante, como se alguém a observasse. Mas quem? Ou o quê? Pegou o telefone e tentou ligar para Josh. A chamada nem chegou a completar. Fora de área, subiu as escadas, entrou nos quartos, abriu armários. Nada. Foi então que percebeu algo diferente. Uma pequena mancha no chão, perto da parede de vidro do corredor. Ajoelhou-se. Era um rastro de passos infantis feitos com tinta azul, pequenos pés que levavam até o quarto secreto. Penélope ficou imóvel por um instante. Depois, respirou fundo e empurrou a estante que escondia a passagem. A madeira deslizou lentamente, revelando o corredor escuro. A lâmpada piscava, lançando sombras nas paredes. O ar estava frio, úmido. A cada passo, o som de goteiras se misturava ao da respiração dela, acelerada. Ao final do corredor, a porta. A mesma que sempre manteve trancada, mas dessa vez estava entreaberta. Empurrou com cuidado. O cômodo estava iluminado por uma luz fraca. E então, ela viu. Do outro lado do vidro espelhado, uma mulher sentada em uma poltrona. Os cabelos longos e escuros, a pele pálida, o olhar fixo. Vestia o mesmo modelo de roupa que Penélope usara no dia anterior. Era ela. Isabelle, sussurrou. A mulher se levantou. Do outro lado do vidro, imitou cada gesto de Penélope, como um reflexo. Mas havia algo de errado. Sorriso tenso, sutil, que não era dela. Onde estão meus filhos? Gritou Penélope. A mulher não respondeu. Apenas levantou a mão e na palma estava desenhada em tinta azul a mesma marca dos passos. Penélope recuou, virou-se para sair e deu de cara com Josh. Ele estava ali, em pé, bloqueando a saída. O rosto dele estava pálido, cansado. Não era para você descobrir, Penny. Onde estão eles? Com ela. Penélope tentou empurrá-lo, mas ele segurou seus braços. Escuta, por favor, suplicou ele. Eu não queria que fosse assim. Ela se desvencilhou. O que fez com meus filhos? Josh olhou para o vidro. Eles estão com a mãe. Penélope seguiu o olhar e viu com horror duas pequenas silhuetas atrás do reflexo. Jack e Sarah, parados de mãos dadas, observando-a com os olhos fixos. Do outro lado, Isabelle os abraçava. Eles pareciam tranquilos, felizes. Não. Penélope chorava. Isso não é real. Josh abaixou a cabeça. Isabelle nunca morreu. Ela ficou doente. Depois do parto, perdeu o controle. Eu tentei te proteger. Proteger? Gritou ela. Me fez criar os filhos de outra mulher? Josh se aproximou, os olhos marejados. Você não entende. Você também é ela. Penélope ficou imóvel. O quê? Ele apontou para o vidro. Isabelle é parte de você. A parte que ficou presa aqui quando... Hesitou. Quando o incêndio aconteceu. Penélope balançou a cabeça, recuando. Isso é mentira. Não é. Ele se ajoelhou. Você perdeu a memória, Penny. Você criou um novo nome, uma nova vida. A casa, as crianças, tudo isso era a tentativa de apagar o trauma.
Isabelle nunca saiu daqui porque ela é você. Penélope olhou novamente para o vidro. O reflexo ainda sorria. Mas agora, o sorriso se alargava, distorcido, como se zombasse dela. As crianças, imóveis, olhavam dos dois lados ao mesmo tempo. Um estalo seco ecoou no corredor. O vidro começou a trincar. Penélope gritou. Josh correu para puxá-la. O som das rachaduras crescia, até que num segundo o espelho se partiu em 1000 pedaços. E do meio dos cacos, a mulher atravessou. Viva, respirando, os olhos idênticos aos de Penélope. Eu te avisei, disse Isabelle com voz suave. Algumas promessas nunca se quebram. O som do vidro estilhaçado ecoava por toda a casa. O ar se encheu de poeira e fragmentos de luz. Penélope recuou, os olhos fixos na mulher idêntica a ela, Isabelle, que agora caminhava lentamente sobre os cacos, descalça, como se não sentisse dor alguma. Josh tentava contê-las, mas a cena parecia fora da realidade. Isabelle, por favor, disse ele, a voz trêmula. Isso acabou. Acabou? Ela riu. Acabou quando você mentiu, quando me trancou aqui. Penélope recuou até encostar na parede. Você é real? Perguntou chorando. Isabelle sorriu. Tão real quanto você me deixou ser. Ela se aproximou devagar. O som dos passos sobre o vidro era como o de ossos quebrando. As crianças continuavam paradas, os olhinhos atentos, confusos. Mamãe, chamou Jack, hesitante. Quem é ela? Isabelle se ajoelhou diante dele. Sou sua mãe, meu amor. E ela olhou para Penélope. É só o que sobrou de mim. Penélope sentiu o corpo inteiro tremer. Josh tentou intervir. Chega! Ninguém mais precisa sofrer. Mas Isabelle se virou para ele, os olhos frios. Você causou tudo isso. Achou que podia brincar de Deus, criar uma família nova, apagar a antiga. Ele deu um passo atrás. Eu só queria proteger vocês. Isabelle ergueu a mão e por um instante o ar pareceu se dobrar ao redor deles. Penélope sentiu uma pressão nos ouvidos, como se estivesse submersa. A realidade ondulava, as paredes da casa se moviam como água. De repente, Isabelle segurou o rosto de Penélope com delicadeza. Não precisa mais fugir. Você e eu somos a mesma. Não, murmurou Penélope. Eu não sou você. Então me diga, Penny, sussurrou ela com o olhar fixo. Quem você é, afinal? O chão pareceu desaparecer. Imagens invadiram a mente de Penélope. O incêndio, os gritos, o espelho se partindo, Josh arrastando um corpo ensanguentado para fora da casa. E no reflexo, ela mesma, olhando de dentro do vidro. Isabelle. Ela. Eram a mesma mulher. Penélope gritou, um grito que não parecia humano. Quando abriu os olhos, estava em um quarto branco. Um bip ritmado enchia o ar. Tinha tubos no braço, o corpo fraco e uma janela enorme à frente. De vidro. Uma enfermeira entrou. Bom dia, senhora Duarte. Como se sente hoje? Penélope tentou falar, mas a voz não saía. Seus filhos vieram visitá-la ontem, continuou a mulher. O pequeno Jack fez um desenho lindo para a senhora. Ela deixou o papel na mesa e saiu. Penélope olhou para o desenho. Havia duas figuras femininas de mãos dadas, sorrindo. Acima, lia-se: Mamãe Penélope e Mamãe Isabelle. Ela começou a chorar, mas o reflexo da janela à frente fez o sangue dela gelar. Do outro lado do vidro, Isabelle a observava, viva, com o mesmo sorriso calmo. Levantou a mão como se dissesse adeus. Penélope recuou, tentando respirar. A luz piscou uma vez, duas, e então Isabelle sumiu. Semanas depois, Josh visitou o hospital. A médica o recebeu no corredor. O quadro dela estabilizou. Ainda confunde memórias e vozes, mas responde bem ao tratamento. E Isabelle? Perguntou ele, hesitante. A médica franziu o senho. Isabelle? Não há registro de ninguém com esse nome. Josh ficou em silêncio, o olhar perdido no corredor branco. Entrou no quarto. Penélope dormia profundamente. Na mesa de cabeceira, o desenho das crianças.
E ao lado, um pedaço de vidro polido, como um espelho pequeno. Ele se abaixou e sussurrou: "Eu sinto muito, Atrás dele, Isabelle." O vidro refletiu não uma, mas duas figuras femininas, ambas sorrindo, ambas idênticas, e do lado de fora da janela, o som distante de uma risada infantil ecoou, suave, como se viesse do outro lado do espelho. Às vezes, o espelho mais perigoso não é aquele que penduramos na parede, é aquele que guardamos dentro da mente. Penélope acreditava viver uma vida perfeita. Uma casa de vidro, um marido amoroso, filhos sorridentes. Mas tudo aquilo era apenas o reflexo de uma lembrança que ela tentou esconder. Isabelle nunca foi um fantasma. Foi a parte de Penélope que sobreviveu ao fogo, que se recusou a desaparecer. E quando o passado é trancado por tempo demais, ele sempre encontra uma forma de voltar. Ninguém sabe o que aconteceu depois daquele dia. Uns dizem que Penélope acordou. Outros juram que Isabelle assumiu o controle. Mas talvez as duas nunca tenham sido diferentes. Talvez todas nós tenhamos um reflexo que não queremos encarar. E você, acredita que Isabelle era real ou apenas a lembrança de uma mente despedaçada? Deixe sua opinião nos comentários e conte pra gente. Qual foi o momento que mais te arrepiou nessa história? Se gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal Histórias Vida em Cena. Aqui, cada episódio revela um novo lado da alma humana, onde o amor, o medo e o segredo caminham lado a lado, separados apenas por um fino vidro da realidade.